eu sempre te perguntar, por que, velho, então, nessa pegada desse seu ethos que você tá contando pra gente, por que coluna, velho? Qual que é a pegada e por que você foi... Eu sei que lombalgia, dor nas costas, você tem muita gente pra ajudar por aí, mas qual que foi a pegada de você chegar até lá? Porque também dentro da ortopedia, eu diria que é a especialidade mais técnica que você vai ter ali, mais delicada, você usa microscópio para operar, sabe? Tem coisas que estão mais para oftalmo do que para ortopedia geral, que os caras estão fazendo uma marcenaria gigantesca, entendeu? É piadinha, mas é mais ou menos nessa pegada para quem entender o que a gente tá falando. Por que foi pra coluna? Olha, eu acho que a história começa muito antes disso, lá atrás, quando eu decidi ser médico, talvez, porque antes de querer ser médico eu queria fazer engenharia mecatrônica. Olha a relação... Eu não sei nem se existe essa profissão, para que você denuncia a tua idade, porque isso era animal, era medicina e mecatrônica. A mecatrônica era a parada. A inovação, que ia trazer automação, robótica, né? Então, sempre gostei de tecnologia, coisas de ponta, tal. Isso sempre foi... A minha infância sempre foi atrás disso. Você curtia um Lego, não? Nossa, até hoje eu fico horas montando com meu filho. Que da hora. Fico horas montando. Eu gosto mais que ele, acho. Mas de vez em quando ele tem uns rampantes assim que ele chega, pai, vamos lá montar Lego e tal. Aí eu fico louco, né? Quando acontece isso. Então eu sempre gostei de fazer muito dessa parte. E aí, em determinado momento no colegial, eu falei, não, vou fazer medicina. Acho que é um desafio, também era um desafio pessoal, né? Mas é algo que eu sempre gostei. E aí quando eu entrei na medicina, até tem uma história engraçada. Posso contar? Lógico, cara. O convidado é você, tá velho. Doido? Posso contar? Você pode falar. Não, tem uma história engraçada porque quando eu nasci num... Aqui é a lei de Gil. Manja da lei de Gil? Não. Vale tudo. Vale tudo? Só não vale... Dedo no olho. Tá bom, pode ser. Depende do olho. Vamos perguntar pro Zóio. Não, o Zóio tá demais com as perguntinhas dele do Instagram. Sentou aí pra ser Eu vi. Ele é demais. Ele é demais. Então, cara, quando eu nasci num parto super difícil lá e tal, e por sorte eu nasci da mão de um dos melhores obstetras do Brasil na época, e da filha dele que trabalhava com ele, que é a Vera Delácio e o Domingos Delácio. Caralho. É o cara do livro, né? Famoso cara do ele livro. Ele mesmo. Então, assim, o maluco do livro. Talvez eu só tenha nascido porque tava ele lá e resolveu a situação. E foi um parto difícil. Minha mãe fala, depois, né? Minha mãe me contou, porque ela não me contou para não me influenciar. Falou que a doutora Vera, e um beijo pra doutora Vera, que quando eu encontro ela no hospital nunca consigo conversar muito, porque tá sempre os dois com muita pressa. Mas ela bateu no bumbum e falou assim, esse aqui vai ser médico. Eu nunca soube disso. Fui saber isso depois que eu entrei. Que loucura. Depois que eu entrei na faculdade. Aí eu decidi fazer medicina por acaso, porque amigos e acabei querendo fazer. E aí minha mãe chegou e contou essa história. Eu falei, pô mãe, por que você não me avisou antes? Eu já ia facilitar o negócio da mecatrônica, não precisava nem ter passado. Tava numa puta crise existencial, eu queria ter uma banda de rock, cacete. Exato, também tinha no colégio. E aí, dentro da medicina, minha mãe falou, pô, primeiro médico, né, da parte da minha mãe tem um primo médico e tal, mas meus pais não são médicos, né? Então era algo muito especial mesmo, né, na minha família. E aí minha mãe sempre achou que ia ser cirurgião cardíaco. Tesouro. Tesouro. Neurocirurgião. Ia ser neurocirurgião, uma coisa assim. Aí quando eu falei, mãe, eu vou fazer ortopedia. Ela falou, pô, vai fazer ortopedia? Caralho. Mas porra, Lego? Sempre achei que você ia fazer um negócio diferente e tal, vai por ortopedia. Eu falei, não, mãe, é legal, pô. A gente consegue ajudar, é uma especialidade bem direta e também levava um pouco em consideração a parte da engenharia, né, que eu gostava de fazer. Então, os vetores. Tinha vetor de força, tem parte de materiais, tem uma série de coisas que são interessantes para mim hoje. Hoje a gente como pesquisador. Como pesquisador também. Assim, eu sempre diz na prática mesmo, de botar na mão, prática mesmo. Na prática mesmo. A prática é muito física, mecânica mesmo. Mão, né? É interessante. Para mim aquilo era uma coisa meio natural.
Entender a mecânica, a biomecânica do desvio das fraturas é uma coisa que eu entendia de maneira mais natural. Então, para mim era muito gostoso. A parte de ortopedia geral, inclusive. Então, fazer trauma, eu sempre adorei. E aí, dentro da ortopedia, eu fiquei entre fazer cirurgia de mão, que é muito delicado, que usa muito microscópio, faz cirurgias pouco invasivas também, muitas vezes. Tem reimplante, tem coisas muito interessantes na cirurgia de mão. E cirurgia de coluna, eu gostava justamente por causa da técnica, da dificuldade, de mexer com o tecido neural, que é um tecido muito delicado. Então era algo que me chamava a atenção. E eu acabei indo para a coluna muito por influência dos meus professores, inclusive eu preciso sempre agradecer aqui, porque acho que quem ensinou para nós um ofício tem sempre que ser lembrado, né? Então sempre agradecer aos meus professores lá do ABC, que para mim foram assim pessoas muito especiais e até hoje são, a maioria deles muito meus amigos. E tenho um prazer enorme de ter passado por lá. E por Só influência... atualizando, o pessoal da ortopedia tá feliz lá, operaram recentemente com braço robótico. Exatamente. Lá no Mário Covas fizeram um reimplante, a turma continua lá, dando uma raça lá, isso é muito legal. Cara. Sim, o Rafael, o Luciano, o que foi Fábio Lucas, meu professor na coluna, o Fábio Lucas, que hoje é um cara sensacional, meu amigão. Tem pessoas que eu preciso, como o Dr. Carlos Milani, que foi quem fez a ortopedia ser o que é hoje do ABC, e todos os outros professores o Dr. Fuji, que hoje que é o titular. Então acho que todos eles são muito especiais para mim. E tem vários, se eu ficar citando aqui, eu vou ficar só falando o nome deles, que eles são realmente pessoas com as quais eu sou fã. E acabei indo para cirurgia de coluna. E no começo, cirurgia de coluna é um negócio difícil, porque quando eu me formei, 15 anos atrás, pouco mais, cara, chegava lá, a cirurgia de coluna era uma cirurgia enorme, colocava parafuso pra caramba, era uma cirurgia que tinha uma taxa de complicação alta, e era meio frustrante. Eu sempre fui um cara muito... perfeccionismo não é a palavra, é detalhista. Eu sempre peguei nos mínimos detalhes e sempre busquei ter bons resultados. Nunca aceitei muito ter resultado mais ou menos, ou ruim. Nunca foi uma coisa que foi confortável pra mim. E acho que não é pra quase ninguém. Mas sempre me incomodou muito, sabe? De não ficar sem dormir, me incomodar. Então, no começo, que a cirurgia de coluna não tinha evoluído para o que é hoje, tá? Os últimos 15, 20 anos a cirurgia de coluna evoluiu muito. Eram cirurgias grandes, que tinham uma taxa de complicação grande. Então, até muitos colegas, a gente sempre discutiu muito, putz, será que a gente escolheu a especialidade certa? Né? Será que foi... E no fim, a cirurgia de coluna a gente ajudou também a participar aí dessa evolução, né? E foi diminuindo as cirurgias, acertando melhor, sendo mais assertivo naquele paciente que a gente ia operar para determinada doença, a gente fazia determinado tratamento específico e hoje faz cada vez mais específico. E aí a taxa de bom resultado começou a subir. É óbvio, isso era esperado. E o tamanho das cirurgias começou a diminuir. Então, a taxa de bom resultado que era 50%, 60% lá no começo da carreira, e não era só, era em qualquer cirurgião experiente, não era só por causa da curva de evolução pessoal. Hoje, a taxa de bom resultado numa cirurgia minimamente invasiva, que a gente faz com microscópio, que a gente faz com endoscópio, que é a câmera, que a gente faz e agora chegando a robótica, a gente também está nessa pegada agora. A taxa de bom resultado hoje ela é 93%, 92%, depende da cirurgia, mas assim, é bem, bem alta. E a taxa de maus resultados não é que é mau resultado, é o resultado que às vezes a doença não permitiu que o resultado fosse 100%, tá? E uma taxa de complicação major, assim, muito menor. Então hoje, assim, a cirurgia de coluna é muito diferente do que era. E o que diminui... E aí a luta agora, na verdade, é para diminuir aquele estigma social que ficou durante muitos anos de cirurgias complicadas, de muitas complicações, problemas, para a população, para os pacientes. Acho que a maior dificuldade, o nosso trabalho hoje é um trabalho educacional, estava até falando com o Sérgio sobre isso. Acho que a gente tem que mudar um pouco a visão das pessoas do que é o tratamento das doenças da coluna. Acho que tem muita coisa para melhorar e para ensinar do status que tem hoje. Mas você acha, isso você está falando do ponto de vista
ético da coisa, é isso? Que você tá, eu não entendi o que você quis dizer, que educacional como? Do paciente em si? Ou do médico? Assim, toda vez que a gente indica um procedimento de coluna, um tratamento, e a gente sabe, hoje a gente tem toda a casuística, né? Porcentagem de resultado, a gente tem já um histórico longo aí de cirurgias que são bem sucedidas, né? Se você levantar assim dentro de uma casuística de 100 pacientes, 95% dos pacientes cirúrgicos você vai conseguir tratar com coisas pequenas, com pequenos procedimentos, com pequenas cirurgias. 5% só você vai acabar tratando com cirurgias maiores. Talvez desses 95, com o passar dos anos, uma parte deles migre para essa porcentagem de pacientes de cirurgias maiores, mas uma boa porcentagem vai ficar vai resolver ali e vai seguir a vida bem, tá? Só que não era assim. Então a população tem um estigma, tem uma imagem da cirurgia de coluna muito ruim. Então quando você chega para um paciente e fala assim, eu sei que eu consigo tratar da coluna dele, eu como médico. Aí quando eu falo para ele que eu tenho um negócio para te oferecer, que vai ajudar você a melhorar sua qualidade de vida, etc, ele fala, pô, mas eu tenho que operar a coluna? Não, todo mundo me fala que operar a coluna é a pior coisa do mundo, nunca dá certo. Entendi. Então, a parte educacional também inclui isso. Também inclui falar, mudou do que era 20, 30 anos atrás para o que é agora.